Nesta pregação iremos falar sobre primícias, aquilo que vem primeiro, o começo de tudo, porque quando colocamos Deus no início, todo o restante é abençoado. Não é sobre o que sobra, é sobre o primeiro, é sobre entregar com sinceridade, porque quando as primícias são colocadas diante de Deus, Ele cuida de tudo que vem depois. Por isso é necessário colocar Deus em primeiro lugar, em todas as áreas da vida. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe, para que essa pregação alcance mais corações. Amém, Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 25 diz assim: E levantou-se certo doutor da lei, querendo pôr Jesus em provas, e perguntou-lhe: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Como está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Espertinho. Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais despojaram e o espancando se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote que, vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita que chegou àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e viu, moveu-se de compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes nela azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando eu voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Disse ele: O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai e faz o mesmo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Não te faz de bobo, você já sabia. Você já sabe o que tem que fazer. Irmãos, hoje num período aqui, com nosso período de intercessão aqui, de proclamação, tinha hora que a água subia e dava lá em cima, tem hora que a água descia, estava nas canelas, daqui a pouco parece que a gente ia se afogar aqui com tanta revelação, com tanta palavra. Os irmãos que vieram orar hoje estavam empolgados, aleluia, amém. E sabe que veio uma coisa no meu coração? Eu já até preguei sobre isso aqui no meu irmão alguns anos atrás. Quando você anda com Deus, você se torna um catalisador de unção e de problemas. O que é um catalisador? Ele tem o poder de atrair. Às vezes eu estou ministrando numa conferência, irmãos. A gente veio agora lá do Canindé, do ginásio do Canindé em São Paulo, 2 dias, foi sobrenatural, cerca de quase 7.000 pessoas, e aí tem aquele momento assim da palavra, que você está pregando e está todo mundo ouvindo, como vocês estão aqui agora, todo mundo me olhando, esperando que vai acontecer alguma coisa, mas daí de repente se olha no auditório, tem sempre um cara que eu chamo ele de catalisador da unção. Por quê? Porque parece que ele não está ali naquele ambiente. Ele está a conexão ligada, o Wi-Fi está ligado. Ele não está ali, ele só está baixando download. E cada coisa que vem, ele está prestando atenção na mensagem, mas o coração e a mente dele não está ali. E é tão incrível que às vezes você desce do auditório, do púlpito, ou da plataforma, de onde você estiver, ou de um palco, de algum lugar. Quando você desce, você põe a mão naquela pessoa, parece que você tira a rolha do garrafão. Aquele negócio vem para fora, pega todo mundo.
Então eu chamo esse cara de catalisador da unção. Mas essa mesma pessoa que catalisa a unção, ela também catalisa problema. Amém? Quando você anda com Deus, você é uma pessoa que você não foge dos problemas, você atrai problemas. Por quê? Porque você tem solução para eles. Então parece que quem anda com Deus está sempre metido em confusão dos outros. Aí você diz, eu não sei por quê. Porque você quer ajudar todo mundo. Você atrai problemas dos outros. Parece que as pessoas procuram você se esconde delas. Mas não tem jeito. Por quê? Porque você tem a solução para eles. Porque a presença de Deus que está na tua vida é a resposta que eles precisam. É a resposta. Você se preparou para aquilo. Então escute bem isso. Uma pessoa que anda com Deus, ela não se esconde de problemas, porque ela tem solução para eles. O que é que o Senhor disse para Elias? Elias disse, fica 3 anos e meio no ribeiro de Querite. Deus diz o que para Elias? Agora te apresenta Acabe. Te apresenta Acabe? Mas vai dar B.O. É para dar B.O. mesmo. Por quê? Porque Elias estava com Deus. Apresenta-te Acabe. Quando você não está seguro do que você tem, você foge de problemas. Mas quando você está seguro do que você tem, do que você é, a quem você serve, você não foge de problemas. É ou não é? Não é verdade, irmãos? Você não vive fugindo, você não vive se isentando, você não vive fazendo o que Pilatos fez, eu lavo as minhas mãos. Não, você se envolve, porque você tem solução para essas pessoas. Às vezes uma palavra, é por isso que é muito bom, irmão, você não ficar jogando palavra fora. Quem fala demais dá bom dia para cavalo. É muito importante você não jogar palavra fora, porque quando você precisar falar, parece que as palavras perdem autoridade na sua boca. Então é muito importante você entender que muitas vezes uma palavra que você libera para alguém muda a vida daquela pessoa. É ou não é, gente? Então, por favor, cutuca alguém que está do seu lado e diga, não fuja dos problemas. Não, diga para ele, não se esconda deles. Você é um solucionador de problemas se você anda com Deus. Se você anda com Deus, você é um solucionador de problemas. E tem um detalhe, você não soluciona só os seus problemas, você soluciona o problema de pessoas que você nem conhece direito. Uma palavra, basta uma palavra. Pessoas procuravam Jesus e diziam, diz só uma palavra. Algumas não pediam nem oração, é só uma palavra. Porque às vezes não é oração que você precisa, é de uma palavra. Mas também não adianta ouvir e não praticar o que você ouve. Então eu sou um cara que eu atraio problema, irmão. Quem é assim? Quem se identifica comigo? Deixa eu dizer algo para você. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Não se esconda. E esse bom samaritano parou para ajudar. Por quê? Porque ele sabia o que tinha. O que é que ele passou na ferida do cara que foi assaltado? Passou o quê? Vinho e azeite. Só para ajudar quem tem vinho e azeite. Aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho. Azeite, como é que faz o azeite? Na prensa, irmão. É moído. Aquilo é moído. E como é que faz o vinho? O vinho, a uva era, como é que era? Hoje não, tecnologia mudou, mas como é que era feito naquela época? A uva era pisada. E quem é que foi moído pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras? Nós fomos sarados. Quem é que foi moído pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras? Nós fomos sarados. Quem é ele? Quem é ele? Fala o nome dele. Jesus. Por que aquele homem parou para ajudar? Porque só para ajudar quem tem Jesus na bagagem. Quem não tem Jesus na bagagem não tem solução para ninguém, porque não anda com Deus. Perceba que antes passou primeiro um sacerdote. E qual era a concepção do sacerdote levítico? Não, eu fui contratado para trabalhar onde? No templo.
Então o que é fora do templo, a igreja não tem que se envolver com as coisas, ela tem que meter o bedelho em tudo. A igreja tem que estar envolvida em tudo, no esporte, na cultura, na política, na medicina, na saúde. Ela tem que estar envolvida na família. Não, mas em briga de marido e mulher não se mete a colher, mete a foice, mete a pá, mete a enxada. Ai, mas eu fui lá no domingo, eu senti tanto a presença de Deus. Se você tem que esperar o domingo para sentir a presença de Deus, cara, os problemas estão batendo na sua porta, e você diz: vai lá na igreja para o pastor orar. Ora você, irmão, não traz serviço para mim, eu já tenho bastante. Por quê? Porque a concepção que nós aprendemos é templo, é templária. Tem que ser templo, tem que ser vai lá na igreja. Não, o Senhor quer nos libertar desse espírito de ir à igreja. Nós temos que ser a igreja. Ser a igreja. Quem é a igreja não passa de largo com ninguém. Não passa de largo, para e estende a mão. Ah, mas se não tiver dinheiro, dá um beijo. E se não tiver beijo, dá um abraço. Sei lá, dá uma oração, faz alguma coisa. Mas todos têm o poder de tocar. Passou um levita, passou um sacerdote. Qual era a concepção de um levita e de um sacerdote? O que é dentro do templo é trabalho meu, porque eu sou levita e eu sou sacerdote. Eu trabalho para carregar as coisas do templo. Eu trabalho na função do templo. O que é fora do templo não é problema meu. E aí a gente criou essa cultura de ir à igreja, e a gente não sabe ser a igreja. A gente vai no domingo, mas segunda, irmão, isso não é andar com Deus, isso é andar com a igreja. Isso é andar com a denominação. É por isso que a gente diz: eu sou do Mevan, eu sou da Assembleia, eu sou da Quadrangular, eu sou da Batista. Eu estou perguntando se você é de Cristo. Você é de Cristo. Amém. Amém. Essa cultura tem que cair da nossa cabeça, porque isso não é andar com Deus. Não é andar com Deus, Juscelio. A gente precisa entender essa cabeça. A gente vai no domingo na igreja, é importante, claro que é. Você traz seu filho, está lá. Depois a gente vai comer salada. Senta na mesa para falar mal dos outros. É muito legal. Falar mal dos outros é pecado, mas diverte. Ficou alegrinho, né? Aí a gente é da igreja. Eu sou da igreja. Não, você só é da igreja se você for de Cristo. Você não pode ser da igreja, você tem que ser de Cristo e congregar numa igreja. Amém? Pedro e João na Porta Formosa, em Atos capítulo 3, versículo de 3 a 6. Pedro e João na Porta Formosa, eles disseram: nós não temos ouro nem prata, mas eles sabiam o que tinham. Eles disseram: o que nós temos nós te damos, levanta e anda. Identidade é você saber o que você tem. Diga isso para quem está perto de você. Identidade é você saber o que você tem e de quem você e a quem você pertence. Identidade é saber o que você tem e a quem você pertence. Aquele homem parou para ajudar, por quê? Porque ele sabia que ele podia. Ele ajudou, ele saiu da cavalgadura dele e botou o doente no cavalo. Ele não parou e disse: sabe por que você está assim? Porque você pecou, porque você roubou, porque você... Não, é mistério, é maldição. Não, ele não falou nada. Não interessa como ele chegou ali. Ele queria ajudar aquele homem. Ele não fez um questionário de perguntas antes de estender a mão. Sabe por que você está vivendo esse problema? Não, ele disse: deixa eu te ajudar primeiro.
Ele saiu do cavalo, do burro, do jegue, do camelo, não sei. Ele saiu da sua cavalgadura e ele botou esse homem no lugar. Ele veio puxando o animal com aquele homem em cima, levou numa hospedaria e disse: quanto é que vai custar para ele ficar aqui para ser curado? 2 denários, pega, é trabalho de 2 dias, 2 denários. Eu estou indo, pode gastar mais, porque eu pago na volta. Isso não faz lembrar alguém que diz: pode gastar, pode usar os dons, pode estender a mão, que quando eu voltar, meu Deus, quando eu voltar eu acerto as contas com você. Você não vai ficar no prejuízo, não. Fica tranquilo, cutuca alguém e diga: você não vai ficar no prejuízo, porque Jesus está voltando, e quando Ele voltar, Ele não vai ficar devendo nada para ninguém. Tudo que você gastou, todas as lágrimas que você derramou, todo o dinheiro que você investiu, todas as noites em claros. Meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Grite, clame até que todos ouçam. Pode gastar, não precisa guardar, não precisa esconder. Não, mas eu vou derrubar esse celeiro e vou fazer um maior, porque eu vou guardar tudo para mim. O Senhor diz: louco, louco, amanhã pedirão a tua alma, e o que tu tens guardado, para quem será? Para quem será? Para quem será? Para quem será? Porque quando eu guardo não é para mim, é para alguém. Quem vive com Deus não precisa estar guardando. Não precisa, não precisa, porque é novidade de vida todo dia, né, Duda? Duda, você sabe bem o que é isso. É novidade de vida todo dia, irmão. E quando você guarda, quando você armazena, não é para você, é para alguém. Então, posso dar uma guardadinha nisso, pastor? Pode, claro, deve. Faz um caixinha, né? Faz o caixa 2 ali. Mas saiba que aquilo não é para você, aquilo é para alguém. O que tu tens guardado, para quem será? Para quem será? Para quem será essa montoeira de dinheiro que você tem? Para quem será essa montoeira de coisas que Deus te deu? Para quem será? Posição correta precisa de uma identidade correta. Então, irmãos, a posição correta não te habilita para resolver problema. Mas eu tenho a posição. Quem é que tinha a posição em Israel? Era Davi ou era Saul? Saul tinha a posição correta. Saul tinha o exército. Mas quem é que foi em nome do Senhor dos Exércitos derrubar o gigante? Quem é que tinha o exército? Saul. Mas quem é que tinha o Senhor? Saul tinha posição, mas Davi tinha a identidade correta. Amém? Não, eu sou o pastor presidente da igreja. Quem é que tem a igreja? É o pastor presidente. Mas quem é que anda com o Senhor dos Exércitos? Você está me entendendo? Não adianta eu ter a posição correta se eu não tenho a identidade correta. Davi tinha a identidade correta, ele tinha a unção de rei. Ele não tinha a coroa, ele não tinha a espada do rei, ele não tinha o exército, mas ele tinha a unção do rei. O sacerdote tinha posição, o levita tinha posição, mas quem é que tinha a unção da representatividade? Por isso que Jesus perguntou: quem você acha que é o próximo? Quem você acha que ama? É o que tinha posição? Ou é o que tinha unção para parar, sair do cavalo, colocar alguém, puxar até numa hospedaria, puxar o dinheiro do bolso, pagar e dizer: eu pago na volta? Pilatos para na frente de Jesus e diz: eu tenho posição para te soltar agora ou para te matar. Ele diz: você tem a posição, mas você não tem a missão. Quem está na missão sou eu sei o que Deus quer de mim. E quem anda com Deus não foge nem da morte.
Ei, quem anda com Deus não foge da cruz, ele corre para a cruz, ele não tem medo da cruz, porque ele disse: não, Senhor, não vai. E as pessoas diziam: ele disse: não, mas foi para isso que eu vim. Nós estamos falando de andar com Deus os 4 dias, mas hoje, para andar com Deus, eu quero te ensinar um princípio. Você não pode fugir dos problemas, você não pode deixá-los para trás. E não adianta mudar de casa, mudar de família, mudar de igreja, mudar de ministério, mudar de cidade para tentar resolver seus problemas. Eles sempre vão te acompanhar. Por quê? Porque eu tenho que aprender a resolver problemas. Se eu sou ungido de Deus, eu preciso aprender a resolver problemas e não botar tudo na conta do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo anda comigo justamente para me ajudar a resolver problemas. Volto a dizer, ele estava em nome do Senhor dos Exércitos. Saúl tinha o exército, mas não o Senhor dos Exércitos. Escute isso, meninos e meninas, escute isso. Uma geração é forte não pelo que ela fala, mas pelo que ela sabe que tem. Uma geração não é forte por aquilo que ela fala, ela é forte por aquilo que ela sabe que ela tem. E se ela sabe que ela tem, ela não precisa nem falar. Ela não precisa nem falar. Amém? Amém? As pessoas vão lembrar de você através daquilo, não só que ouviram de você, mas que receberam de você. Tem gente que tem discursos sobrenaturais, mas a vida prática não condiz com o que diz. Isso também não é andar na presença de Deus. Andar na presença de Deus, cara, vai mudar seu discurso, vai mudar seu vocabulário, vai mudar sua mente e seus olhos, vai mudar seus ouvidos, vai mudar, cara, vai mudar seu comportamento. Tem que mudar, é impossível não mudar. É impossível não mudar. Quanto mais escravos de Cristo eu sou, mais livre eu me sinto. E quanto mais escravo de Cristo, mais algemado em Cristo eu estou, mais livre eu me sinto. Você imagina, Paulo chega na frente do rei Agripa. O rei Agripa está sentado no trono. Está lá em Atos capítulo, está na Bíblia. Paulo está lá na frente do rei Agripa. E o rei Agripa falando: Paulo, você estava aqui com a gente, aprendeu aqui nas nossas faculdades, agora você está aí. E aí ele disse: solta ele, que eu não vejo nele problema. Paulo disse: eu não quero ser solto, eu quero ir para Roma. Não, Paulo, eu estou te soltando. Solta o escravo. Ele disse: não, eu não sou seu escravo, eu sou escravo de Cristo. E eu pergunto para você, quem tem mais autoridade naquela sala? Quem estava no trono ou quem estava nas algemas? Quem tinha mais autoridade naquele barco, que quando bateu o vento, o Euroaquilão botou tudo no mar? Quem tinha mais autoridade, o comandante do barco ou Paulo? Que disse: ei, fica tranquilo, nós vamos perder tudo, mas não vai morrer ninguém. Eles queriam segurar as coisinhas. Não, joga tudo na água. Fica tranquilo. Hoje eu tive um sonho. Eu não falei dele para ninguém ainda hoje. Eu queria falar aqui agora, o Espírito Santo me lembrou dele. Eu sonhei, já era de manhã, eu já estava quase acordando. Eu sonhei que eu estava em cima de um monte. E a minha família, a igreja, muitas pessoas, milhares de pessoas, eles estavam subindo o monte também. E eu estava lá em cima dizendo: vem, vem. E de repente uma onda do mar veio e inundou tudo. Eu botei a mão na cabeça e disse: meu Deus, morreu todo mundo. Até o Dutch estava, nosso cachorro, o Lord Dutch. Por que Deus me mostrou o cachorro no sonho? Porque eu sei que tem a ver com a nossa casa, assim, com a nossa família. Porque é algo doméstico que Deus estava mostrando. Inundou tudo, eu botei a mão na cabeça e disse: meu Deus, todo mundo. Eu já comecei a entrar em desespero, porque era uma onda enorme, um tsunami enorme.
que invadia a cidade. Eu estava numa montanha parecida com aquela que estava atrás da igreja. Mistério. E aí a água deu lá em cima, molhou os meus pés e voltou. Quando voltou, estava todo mundo lá do mesmo jeito. Todo mundo do mesmo jeito. Eu disse: vocês estão aí? Todo mundo: foi muito bom, refrescou a gente. A palavra era refresco. Então eu acredito sim que Deus está dando uma onda de refrigério, José. Refrigério financeiro, refrigério emocional, refrigério familiar. Ei, espere que você vai viver a melhor versão de Deus para a sua vida. Aleluia. E se você subiu mais do que alguém, não desespere, não deixe ninguém para trás. Não vai ficar ninguém para trás. Aleluia. Eu acordei hoje com esse sonho, fiquei pensando, não falei para ninguém, fiquei na minha, quieto, orando, tentando entender. E o Senhor falou: um refrigério. Fique tranquilo, não se assuste. Quanto mais escravo de Cristo você é, mais livre você vai se sentir. Você não é um atrativo. E porque você não é um atrativo, não se comporte como tal. Você não está aqui só para solucionador de problemas, não. Você não é só um solucionador de problemas. Você é alguém que vai mudar a vida das pessoas. Com uma palavra, com um abraço, com um toque. Mas cara, você precisa entender o que é ser igreja. E para entender o que é ser igreja, eu preciso aprender a andar na presença de Deus. Eu preciso desfrutar isso. Isso tem que ser, sabe, tem que ser o meu carro-chefe, tem que ser o meu propósito número 1. Você é, e se não é, deve se tornar a manifestação da presença de Deus. As pessoas, quando ouvirem você, elas têm que desejar, sabe, cara, eu quero saber mais sobre isso. Quando eu andar perto de você, elas têm que ter o desejo. Você não vai causar exibição, você vai causar uma manifestação tão profunda do Espírito, que ao você andar, as pessoas, Jesus andava em Jerusalém, Telmo. Levi olhou Jesus passando em Mateus capítulo 9. Jesus passou na frente da coletoria. Jesus deu aquele toque assim para ele: segue-me. Não falou nada mais. Levi, Mateus, começou a tirar e começou a seguir. A Bíblia diz que Jesus prontamente o seguiu, que Levi prontamente o seguiu. Jesus não prometeu nada para ele, não prometeu carreira promissora no Evangelho, não prometeu oferta, não prometeu que ele ia ficar famoso, não prometeu nada. Jesus só disse: segue-me. E ele foi saindo e foi indo atrás de Jesus. Mateus capítulo 9, acho que é o versículo 9. Então, Deus procura os fiéis, aqueles que querem. Salmo 101, bota aqui Salmo 101, versos 6 e 7. Salmo 101, versos 6 e 7 diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Você não pode estar só com a igreja, você não pode estar só com o púlpito, você não pode estar só com o benefício do Evangelho, você não pode estar só com a fama que o Evangelho proporciona. Você tem que estar com Ele, porque vai vir tudo isso. Ele vai deixar você grande, Ele vai tornar você promissor, você vai ser uma válvula prepulsora na vida de muita gente, você vai erguer muita gente. Mas os meus olhos procuram os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me... Volta ali um pouquinho, volta ali só um pouquinho. Olha aí. Os fiéis da terra andam com ele, mas quem é que serve ele? Você está entendendo a diferença de andar e servir? Eu estou com Jesus, mas para me servir, eu tenho que andar num caminho reto. Eu sou fiel a Ele, então vem andar comigo. Agora, se você quer me servir, ou seja, você quer me representar, você quer carregar um estandarte da minha presença, você tem que ter um caminho reto.
Vai lá, o verso 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pegou? Pegou isso? Os fiéis da terra para que estejam comigo, os que andam e os que servem. Irmão, a natureza do Senhor é uma natureza de amor. E Deus tem amor o suficiente para te amar, mesmo que você e eu não mereçamos. A natureza do Senhor é uma natureza abençoadora. E tem áreas que Deus já nos amou, já nos abençoou, meu Deus, e nós ainda não correspondemos ao Senhor. Áreas que nós não estamos respondendo à altura. Área que nós já fomos ministrados por Deus, curados por Deus, mas ainda não estamos respondendo à altura. Senhor, entre na nossa vida, Senhor, e traga luz para que a gente entenda isso, que os nossos olhos se abram, que todas as trevas saiam da nossa natureza. Amém, irmãos? Eu oro porque quando a gente tinha lágrimas, parece que a gente não chorava. Hoje a gente não tem lágrimas e a gente precisa chorar. Hoje parece que quem chora passa uma ideia de sofrimento. Não, irmãos. Tem um gozo que ele é regado de lágrimas. Tem um gozo que é regado de lágrimas. Deus quer nos ajudar a entender, a discernir o que é luta, que nós temos que lutar, o que é guerra, que nós temos que guerrear, mas o que é área das nossas vidas que nós precisamos nos arrepender. Tem coisa que eu estou lutando que não é para lutar, eu tenho que me arrepender. Tem coisa que eu estou guerreando que não é para guerrear, eu tenho que me arrepender. E onde é que eu aprendo essas coisas, pastor? Só na presença de Deus. João 15:9. Olha o que diz João 15:9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Eu vos amei. Permanecei no meu amor. E como Ele nos amou, como o Pai o amou. Nós precisamos de Deus até para amar. E sabe por que nós o amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Então esse amor, essa bondade, isso não é seu, foi Deus que derramou no seu coração. E você, graças a Deus, correspondeu corretamente. E porque você correspondeu corretamente, isso vai aumentando na sua vida. Perceba que o primeiro mandamento não começa em nós, mas no amor de Deus por nós. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós podemos amar a Deus ou não podemos? Podemos. Por que podemos? Porque Ele nos amou primeiro. Mateus 22, 37 e 38. Olha o que diz Mateus 22, 37 e 38. Disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando a Bíblia me chama para amar a Deus, é porque Ele nos amou primeiro. Este primeiro mandamento, nós precisamos amar a Deus segundo os seus termos, não é segundo os nossos termos. Por que Deus nos amou primeiro? Por que Deus me amou primeiro? Por que Deus me amou primeiro? Para deixar um modelo de como eu devo amá-lo. Eu amo a Deus, eu preciso amar a Deus nos termos dEle, não nos meus termos. Nós deturpamos isso, esse amor. Como, pastor? Porque hoje parece que quem corrige não ama. Não, amor, não existe amor sem correção. Por isso que Deus trata e corrige aquele que ama e tem por filho. Nós precisamos amar segundo o seu termo. Nossa definição de amor não pode estar equivocada, é por isso não pode partir de nós. Quando Ele diz permanecei no meu amor, Ele está dizendo: você não pode me amar e nem amar ninguém com o amor a partir de você. Você tem que amar com o amor que eu te amei. Eu te amei para deixar um modelo. Jesus morreu na cruz e disse: assim como eu dou a minha vida por vós, vós sois meus discípulos, se também der a sua vida pelo outro. Deus deixa um modelo em tudo de como Ele quer que seja.
Então eu não pode partir de mim para você, tem que partir de Deus para mim. E o meu modelo é Jesus. O modelo de amor é Jesus, o modelo de sacrifício é Cristo. Amor a partir da visão de Deus. Nós precisamos definir amor a partir da visão de Deus e não baseado em nossa cultura de amar sem obedecer. Não existe amor sem obediência. Hoje existe uma cultura que se eu tenho que obedecer, então não me ama. Se tem correção, não tem amor. Não, amor. O amor é corrigir. Não existe amor sem obediência. Hoje há muitas definições de amor e liberdade em nossa cultura que não são definições bíblicas. Por favor, não são definições bíblicas. Isso não é amor, irmão. Em alguns casos é até safadeza. O amor de Deus, Jesus definiu amar a Deus em estar intimamente enraizado em um espírito de obediência. Escreve isso porque isso vai mudar a sua vida. Jesus definiu amar a Deus em estar intimamente enraizado em um espírito de obediência. Se eu amo a Deus, eu estou enraizado. Eu decidi obedecer. Quem me ama guarda os meus mandamentos. A definição de amor está equivocada. Está equivocada, não são as definições bíblicas, porque a definição de amor hoje, ela não inclui obediência. E para Deus te ouvir, querido, você vai precisar ouvi-lo primeiro. A condição que Deus estabelece para todos nós é: eu te ouço, mas você tem que me ouvir primeiro. Porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, por favor, entra num lugar de ouvir a Deus. Ele vai falar com você, aí sim, você tem o que dizer a Ele. Você já se perguntou por que muitas orações nossas não são respondidas? Por quê, pastor? Porque se eu tiver a intenção errada, não adianta orar. Está na Bíblia isso? Está. Salmo 66, verso 18 a 20. Leia o Salmo 66. Se eu entender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Se eu amar a iniquidade no meu coração, se você pedir uma coisa que Deus não quer te dar, que é iniquidade, e isso der certo na sua vida, por favor, vá se divertir, mas não diga que foi Deus quem fez. Se eu gosto da minha tradução aqui, que é bem contemporânea, bem antiga, Salmo 66 e o verso 18 diz assim, ó: se eu no coração contemplar o pecado, o Senhor não me teria ouvido. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar mais? Não, eu tenho que analisar se o que eu estou orando é da vontade de Deus para a minha vida. Pegou? E como é que eu descubro isso, pastor? Pela sua presença. O Senhor não te deixará confundido. Olharam para Ele e foram iluminados, e o seu rosto não foi confundido. Jesus é a luz que brilha. A presença de Deus vai iluminar sua mente, vai iluminar seu coração. Contemplar o pecado é orar por coisas erradas, sabendo que é errado, e mesmo assim orar para que aconteça na sua vida. Oh meu Deus!
Eu sei que é errado, mas eu oro para que Deus faça. Mude a sua mente e o Espírito mudará o seu coração. Nós não podemos decidir e direcionar nosso amor e afeição para qualquer coisa, irmãos. Eu estou sendo claro? Nós não podemos decidir e direcionar o nosso amor e afeição para qualquer coisa. O nosso amor e a afeição tem um alvo, pastor Juscelia. É amar a Deus acima de todas as coisas. E se eu amo Duda, eu obedeço o meu Senhor. O que é que o meu Senhor quer? Ele quer isso de mim. É difícil? É difícil. Puxa, mas não dá para ser melhor? Não dá. Agora não dá. Tem que ser assim. Vai mudar? Vai. Mas agora tem que ser assim. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar com o amor que Ele estabeleceu. Amar no padrão dEle. Amar pensando primeiro no outro. Foi isso que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Jesus já tinha vida eterna. Jesus na eternidade já era eterno, Juscelio Jackson, já era eterno, Jackson. Claro que era. Ele abre mão da eternidade para viver uma vida de 33 anos. Que Deus é a nossa prioridade. Então mude a sua mente e o Espírito mudará o seu coração. Diga para alguém que está perto de você: mude a sua mente e o Espírito mudará o seu coração. Mude a sua mente e o Espírito mudará o seu coração. Mude a sua mente e o Espírito mudará o seu coração. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que essa pregação alcance mais corações.